Boa noite, você que está ligado, que está conectado com a gente de mais uma edição do Saiu em Revista. Esse é um programa jornalístico que nós trazemos informações científicas para você. Você que já está acostumado, nos acompanha sempre em nossas redes sociais, obtendo as informações científicas de qualidade. Você sabe que sempre nós estamos aqui no Saiu em Revista entrevistando um mestre ou um doutor, um cientista em si, aquele que publica, aquele que divulga algo importante para o crescimento do conhecimento científico. E mais uma vez nós temos aqui alguém muito importante e pela segunda vez no Saiu em Revistas nós temos o prazer de receber a Vera Lúcia Kerber. A Vera Lúcia, ela tem muito estudado as questões do trânsito. Vocês lembram que nós falamos um pouquinho sobre a questão do trânsito na cidade de Maringá. E hoje nós teremos algo aqui de uma repercussão social muito interessante com a Vera. Vera, boa noite, prazer recebê-la aqui de novo no Saiu em Revista. Boa noite, eu que agradeço o convite. Ok? Você que já está acostumado, está conectado com a gente, você sabe que o Saiu em Revista é um programa oficial dos programas de mestrado de promoção da saúde em todo o Brasil. E nós queremos agradecer a cada um dos coordenadores desses cursos espalhados por esse vasto continente chamado Brasil. Queremos também agradecer a cada um dos professores, a cada um dos acadêmicos, seja dos programas de mestrado ou de doutorado. Ok, aquele grande abraço para vocês, parabéns pelos estudos que vocês desenvolvem. E queremos dizer que é um prazer receber vocês aqui também, tá bom? Assim que vocês tiverem aí um artigo publicado, será uma grande alegria receber vocês aqui no Saiu em Revista. Vera, qual é o tema que nós vamos apresentar para os nossos conectados de hoje, Vera? Então, nós fizemos um estudo, né, em relação às atitudes do pedestre idoso durante a travessia de via pública em cruzamento semaforizado. Tá? Foi um estudo observacional, onde nós observamos 400 indivíduos, né, com características de idoso, durante a travessia de via pública numa área central aqui da cidade de Maringá. Tá? Esse estudo aqui foi desenvolvido, né, por mim, pelo Denerval, que é um aluno do doutorado também, o professor Daniel, a professora Ângela e a Sônia Bertolini, que é a minha orientadora. Ok, parece ser uma atitude muito interessante quando nós vimos aqui a atitude do pedestre idoso durante a travessia da via pública. É diferente, o idoso tem uma atitude diferente das pessoas mais novas, do adulto jovem, do jovem, a atitude deles é diferente, Vera? Então, as atitudes até são semelhantes, o que a gente vê diferente é que o mais jovem, né, a pessoa mais jovem tem uma condição, às vezes, a habilidade de se adaptar mais fácil às condições do trânsito. O idoso, ele às vezes, ele acaba, por ter uma marcha, né, uma velocidade de marcha mais lenta, ele acaba tendo uma dificuldade maior em atravessar a via, então isso acarreta um comportamento diferente na hora de atravessar. Ok. Né? E às vezes a audição, né? E a visão também. Então, algumas alterações relacionadas ao próprio envelhecimento e à questão cultural também, né? Na época que eles eram jovens, o trânsito era diferente, então o fluxo de veículos, a cidade era diferente, então eles carregam uma carga cultural que talvez influencie também na hora da travessia. Travessia. Então, atravessar uma via pública não é uma tarefa muito fácil, né? A gente tem todo um planejamento que, às vezes, acaba se tornando automático para a Aham, gente, mas tem todo, né, tem todo um planejamento, exato. né, para se atravessar. Eu sei que você trouxe alguns slides para a gente, Sim. para mostrar para a gente como você desenvolveu esse trabalho. Vera, sinta à vontade, conta para a gente qual foi a sua pergunta, sua hipótese, seus objetivos, método, resultado. Conta para a gente tudo, Vera, sobre esse artigo, que eu acho que é um tema muito interessante. Acho que vale a pena nós tirar tempo para ver essa explicação que você vai dar sobre um tema de uma importância muito grande, principalmente na importância social desse tema.
Sim. Então, a gente tem ali a questão da urbanização, né? Então, do aumento global dos níveis de urbanização, né? E das mudanças demográficas, né? Do envelhecimento da população. Então, nós vamos ter aí uma população urbana, então, cada vez mais idosos se deslocando pelas cidades. Então, nós vamos ter aí uma mudança do cenário nas cidades, né? A Política Nacional de Promoção da Saúde, ela propõe, então, promover esses ambientes mais seguros, saudáveis, né, pensando na mobilidade humana, né, e na qualidade de vida. O deslocamento a pé é algo essencial. Todo mundo, em algum momento do dia, é pedestre. Então, o deslocamento a pé, além de caracterizar uma atividade física, ele configura socialização, independência, autonomia e influencia diretamente na promoção da saúde do idoso, diretamente no envelhecimento ativo, né? Então, em todos os ciclos da vida. Então, esse deslocamento, a gente ter a oportunidade de se deslocar a pé nas cidades, né? Então, pensando em sustentabilidade, pensando em várias questões, é muito importante. Então, pensar o trânsito, pensar o planejamento das cidades, para que as pessoas possam se locomover, né, na forma pedonal, né, no deslocamento a pé, é muito importante em diversos sentidos. Tá? Então, esse crescimento desordenado, a inadequação no planejamento urbano, o aumento da quantidade de veículos, né? E o comportamento de risco praticado por todos os usuários das vias públicas, né? Então, a gente coloca motorista, a gente coloca ciclista, pedestre, por todos, leva, né, a um aumento na violência no trânsito. Então, quando a gente pensa em atitude, em comportamento, isso é de todos os usuários das vias públicas, né? Aqui a gente tem um dado aí de 2019, então, de quase 32 mil mortes em decorrência dos acidentes de trânsito, né, no Brasil, mais de 6 mil foram de pedestre, Isso né? só. 19% foram por atropelamento, tá? E o trauma por acidente, ele é a terceira causa de óbitos na população, né, em todas as faixas etárias, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares e neoplasias malignas. Então, a violência no trânsito é algo que precisa ser discutido. Tá? E apesar do trauma ele ser mais frequente entre a população jovem, o pedestre idoso, quando acometido, né, o risco de mortalidade é de 5 vezes maior. Então, ele acaba pela fragilidade, né, do idoso, o risco de mortalidade, né, das lesões é muito maior. Então, aí a gente vê, né, que atravessar uma via pública não é uma tarefa muito fácil. Se você for pensar em todo o planejamento que você tem que ter, né, de você observar a via, observar a sinalização, a velocidade que o carro está vindo, envolve todo um planejamento. Então, as habilidades físicas de velocidade de marcha e equilíbrio, as habilidades cognitivas de processamento das informações, raciocínio, planejamento e resolução de problemas, atenção e memória, tudo isso é necessário para atravessar uma rua. Né? E a gente acaba tornando isso automático, não pensando nisso, né? Mas isso é de extrema importância. Então, são elementos importantes para a mobilidade e envolvidos no comportamento independente, adequado e orientado para a função motora, né, planejada, como, por exemplo, atravessar a via pública em tempo hábil e seguro. Então, com o avançar da idade, a gente vai acontecendo, né, a redução dessas habilidades e, então, o prejuízo na tomada de decisão, planejamento e adaptação às condições de trânsito. Então, o idoso, ele olha a via, né, ele acha que vai dar tempo, né, começa a atravessar a via e não consegue adaptar, né, não consegue se adaptar às condições do trânsito e acaba acontecendo, então, a queda ou o atropelamento. Não. Então, baseado nisso, nós começamos a observar qual eram as atitudes que eles tomavam durante a travessia. Né? Então, desde a hora que ele já está parado antes de atravessar, até a hora que ele está no meio do caminho, qual a decisão que ele toma para terminar de atravessar a via. Muito interessante o objetivo disso, porque
Às vezes a gente não para pensar que o idoso é um pouco diferente da gente, né? O motorista está Sim. dentro do carro, nem percebe se tem idoso atravessando, acha que o tempo Não, né? do pedestre está demorando para ele avançar com o veículo. É bem assim a Aham, situação. Mas vamos em frente, vamos sim. ver como é que se processou todo esse estudo para a gente ver também os resultados. Eu estou curioso. Tá. Então, né, que a gente tem que pensar que, assim, todas as pessoas, em algum momento do dia, a gente é pedestre. Em algum momento do dia, nós vamos, né, estar nessa condição de pedestre. E a interação entre o pedestre e o motorista vai ser influenciada por diversos fatores, né? Fatores individuais, fatores ambientais. Então, o estresse do motorista, a atenção do motorista, a atenção do pedestre, né? Se o pedestre está atravessando, mexendo no celular, se o motorista está dirigindo, mexendo no celular, né? Se o motorista está com pressa, se o pedestre está impaciente também para atravessar ou não. Então, é influenciado por diversos fatores, né? E essa interação é que vai estar mostrando para a gente o comportamento de ambos e é o que vai estar influenciando, né? Gerando uma sequência de comportamentos que vai influenciar um papel importante no aumento ou na diminuição de segurança, principalmente do pedestre, que é ali o ponto mais frágil no trânsito, um ponto mais vulnerável do trânsito. Uhum. Então, os cruzamentos semaforizados com faixas de pedestre marcadas, eles servem para aumentar a segurança na travessia. No entanto, o número significativo de mortes de pedestres acontecem justamente nos cruzamentos semaforizados com faixas de pedestre. Então, o que pode estar acontecendo? O comportamento de risco do pedestre é o que pode estar sendo o fator De risco, né? de risco, né? O fator que pode estar interferindo ali. Então, né, o objetivo ali, então, portanto, compreender o comportamento do pedestre, em especial do pedestre idoso, né, que representa maior vulnerabilidade no trânsito, é fundamental para muitos aspectos no planejamento da mobilidade urbana, saúde pública e desenvolvimento econômico, bem como promoção do envelhecimento ativo e saudável da população. Então, diante disso, esse estudo teve como objetivo avaliar o comportamento do pedestre idoso durante a travessia de via pública do município de Maringá, Paraná, para a obtenção de dados que colaborem com a elaboração de políticas públicas de mobilidade segura. Então, a metodologia, né, de abordagem quantitativa do tipo observacional, né, transversal, aprovado ali pelo Comitê de Ética, né, Seres Humanos. Os participantes foi uma amostra não probabilística e escolhida de forma intencional e por conveniência, composta por 400 pedestres com características de idoso. Então, esses pedestres, eles não foram abordados, né? Ah, Então, pedestres com características de idosos, né, de ambos os sexos, que se locomoviam nas vias públicas de Maringá. Para calcular o tamanho da amostra, né, aplicou-se uma regra ali para o cálculo de amostras para proporções, considerando-se o fator de correção para populações finitas. Os indivíduos considerados para a amostra, aqui os critérios de inclusão e inclusão é que essa parte do trabalho faz parte de um trabalho maior, né? aham. Então, esse foi o observacional para a gente partir, né? A partir disso, nós estaremos coletando outras variáveis. Então, foram pedestres com características de idoso e que não estivessem realizando a travessia da via, carregando crianças, malas pesadas, empurrando carrinhos de bebê ou de supermercado, pedestres de mãos dadas ou ajudando outras pessoas na travessia, usuários de cadeiras de rodas e passeando com cães. Então, Aham. somente o pedestre mesmo atravessando a via. Certo. Os instrumentos, né, então, como dado sociodemográfico, foi observado apenas o sexo. Para avaliação das atitudes do pedestre, foi utilizado um formulário a partir dos comportamentos listados na escala de comportamento do pedestre, validada para o Brasil. Então, são 30 itens, nós escolhemos 14 que podem ser observados, né? O restante é um questionário que a pessoa precisa ler, né? E Hum. ela mesma responder por si, né? É auto-aplicável. Então, aqui estão os itens que fazem parte deste formulário. E aí na frente tem sim ou não. Então, a gente observava o idoso atravessando a via, né? E assinalava se ele tinha tido essa atitude ou não.
né? Então, nós temos aí, começou a atravessar a rua quando o semáforo para os veículos ainda estava mudando para o vermelho, né? Atravessou a rua entre os veículos estacionados no meio-fio, atravessou a rua entre os veículos parados em engarrafamento, pareceu impaciente com o pedestre que estava à frente e tentou ultrapassar o pedestre para ir logo, atravessou fora da faixa de pedestre, atravessou a rua usando o celular, por incrível que pareça, teve bastante. Aham. Em vias com mão dupla, atravessou até a metade, espera o carro passar, termina de atravessar. Atravessou em semáforos quando ainda estava com a luz verde para o veículo, esperou o semáforo mudar para a luz vermelha para os carros parados sobre a via e não sobre a calçada. Atravessou na frente do ônibus em uma parada, precisou correr para atravessar a via, precisou de ajuda para atravessar, olhou para os dois lados antes de atravessar a rua e atravessou a rua diagonalmente. Então, estes são as atitudes listadas como atitudes de risco. Aham. A análise estatística, né? Então, os dados foram tabulados no programa Excel. Foi realizada a estatística descritiva das frequências absolutas e relativas em relação ao sexo, atitudes positivas e negativas observadas, e aí foi realizado também o cruzamento de dados para a investigação de todas as possíveis combinações entre as 14 atitudes, porque a gente percebeu, assim, que o idoso ele não realizava apenas uma atitude, né, incorreta, geralmente ele vinha com um combo, Com né, pacote. né, ele vinha na seção combo ali. Então, foi feito também uma análise ali para ver a combinação entre as atitudes, né? E o teste aqui quadrado foi utilizado para comparar as proporções entre os sexos, né? Então, em relação aos resultados, dos 400 pedestres com características de idosos, 221 eram do sexo feminino e 179 do sexo masculino. Em relação às atitudes observadas, ao aplicar-se o teste para comparação de proporções entre os sexos, não foram identificadas diferenças significativas. A atitude negativa de maior prevalência refere-se à atitude de esperar o semáforo fechar para os carros parados sobre a via e não sobre a calçada. Então, assim, a pessoa espera logo depois da guia, né? Tem a guia, ali ó, o meio-fio, né? Então, já espera o semáforo abrir na rua, né? Eu Desceu da percebo que às guia, já vezes está na até rua, eu né? mesmo faço isso. Não foi só os idosos que eu observei fazendo isso, a gente também espera, a gente também acaba fazendo isso. Tem A gente que diferença é espera, que tem gente que se está um mais no carro meio do que em cima do meio-fio. Sim, então, às vezes acaba esperando ali já na segunda listrinha da faixa de pedestre, É. né? A diferença é que, assim, às vezes, como a pessoa mais jovem, se está com um equilíbrio, com as habilidades visuais, auditivas mais preservadas, se vem um carro passando mais próximo, às vezes a gente até consegue, né, se adaptar e recuar um pouco, né? Aham. O idoso, se ele está muito próximo ali, né, em questão de atropelamento, a gente já viu casos de atropelamento do idoso ser atropelado ali ao estar esperando, né, para atravessar, o carro fazer uma curva um pouco mais fechada e pegar o idoso que está ali aguardando sobre a via e não sobre a calçada, né? Então, isso apresenta um comportamento de risco e que apresenta aí um risco de atropelamento mesmo. E na sequência, com 13% de ocorrência, observou-se a atitude negativa de atravessar até o meio da via, né, em vias duplas, né, atravessa até o meio da via, espera o carro passar na segunda via e aí termina de atravessar. Então, aqui nós temos uma figura mostrando, né, aqui esperou o semáforo mudar para a luz vermelha, né, para os carros parados sobre a via e não sobre a calçada, 58 ou mais da metade, Aham. teve essa atitude, né? E em vias de mão dupla, atravessar até o meio, esperar o carro passa rente ao idoso, e aí ele termina de atravessar, né? Então, aqui nós temos ali todas as atitudes, né? E a porcentagem de cada É uma. muita, são muitas, nossa, muitas atitudes Sim, negativas, né? A gente vê aqui, sim.
Tem alguns que cometem 2 ou 3, né, ao mesmo Ah, tempo. sim. Então, aí aqui nós vamos ver no próximo, são as combinações. Ah, Então, tá. para invejar, então a gente teve a curiosidade de começar a combinar as atitudes. Então, assim, Aham. vamos ver quais idosos tiveram ali 2 atitudes combinadas, 3 atitudes combinadas. Então, para se investigar os idosos que apresentavam mais de uma atitude negativa associada durante a travessia, então a gente gerou, né, todas as possíveis combinações. Então, chegando a um total aí de 16.369 combinações. As Meu... combinações variaram da associação, né, entre 2 até 8 atitudes. Então, assim, das 14 que nós temos ali, teve idoso que conseguiu combinar 8 atitudes negativas ao mesmo tempo. É, é muito. Caprichou. Esse está ansioso. Então, assim, apenas 10% dos idosos observados não cometeram nenhuma atitude de risco, né? Apenas 10% atravessou bonitinho, sem cometer nenhuma atitude negativa. Parabéns. 26%, né, cometeu somente uma, 23,5% tiveram combinação entre 2 atitudes negativas, 22,8% tiveram a combinação de 3 atitudes negativas. Então, tem um pouquinho ali, 0,3%, que fizeram o mix de 8 De 8 combinações. 8 combinações. Ah, não, vamos pegar 8 atitudes, É. vou mesclar essas 8 na hora de atravessar. Então, as atitudes, né, em relação à combinação de 2 atitudes mais comuns, né, que mais apareceu, foi em vias de mão dupla, atravessar a rua até a metade, né, esperar o carro passar e atravessar e terminar de atravessar a via, e esperar o semáforo mudar para a luz vermelha para os carros sobre a via e não sobre a calçada. Então, essa foi a combinação de 2 atitudes que mais apareceu. Uhum. Então, os principais achados do estudo apontam, né, que não houve diferença, né, significativa em relação ao sexo. Mais da metade dos pedestres observados apresentaram atitude de esperar sobre a via e não sobre a calçada. Muitos idosos tinham o hábito de atravessar até o meio da via, né, esperar e então completar a travessia. A falta de cuidado também de olhar para os 2 lados antes de atravessar a via. Começar a atravessar a rua quando o semáforo estava mudando para o vermelho, e Uhum. a combinação de 2 ou mais atitudes negativas. Então, esses foram os principais achados. Ô, Vera, posso fazer um Então, comentário? sim. Eu achei que esse artigo seu tinha que ser publicado numa revista, apesar que tem é uma revista de Qualizar, mas eu achei que você devia ter publicado em uma revista melhor ainda, numa New England, em alguma coisa assim. O artigo é muito bom, muito bom. Uma Ficou revista, bem bacana. uma revista de saúde pública, muito, muito bom. Olha, eu amei a forma que você conduziu e os resultados que você obteve nesse estudo. Uhum. Muito obrigada. Foi bem bacana. E aqui, em relação ao sexo, difere um pouquinho dos outros estudos, porque nos outros aparece o sexo masculino um pouquinho mais, Aham. né? Pouca diferença, mas aparece um pouquinho mais, e aparece que os homens têm um score maior em relação ao comportamento de risco em relação às mulheres. Então, os homens possuem um comportamento mais de risco no trânsito do que as mulheres. As mulheres se cuidam um pouquinho mais, né, nos outros estudos. Ali a gente não teve tanta diferença em relação ao sexo. Né, pode-se colocar, né, eles colocam em relação ao sexo masculino pelo fato dos homens manterem-se economicamente ativos por mais tempo, necessitar deslocar-se com maior frequência pela cidade. Então esses outros estudos colocam aí, justificam, né, por essa parte. Então, no presente estudo, verificou-se que mais da metade dos pedestres idosos observados apresentaram a atitude de esperar o semáforo fechar para os carros parados sobre a via e não sobre a calçada. Então, este resultado pode ser explicado pela questão cultural e de hábito do pedestre no trânsito, já que essa atitude foi a mais comum e talvez devido ao idoso, por apresentar redução das suas habilidades visuais e auditivas,
sentir necessidade de se aproximar mais da via, na tentativa de planejar ou encontrar lacunas disponíveis para atravessar a rua. Então, esse estudo de hipoiledesma, ele traz um resultado semelhante. Esse esperar na rua e não sobre a calçada predomina nos estudos em outros países. Então, é algo comum e que, se você parar para observar no trânsito, você percebe realmente poucas pessoas esperando sobre a calçada. Exatamente. Então, notou-se que a maioria dos idosos tinha o hábito de atravessar até o meio da via, né, como eu havia dito. Então, eles têm, assim, o planejamento do idoso, né, alguns estudos mostram que eles planejam a travessia da via baseado na velocidade do carro da via mais próxima a eles, e não da via seguinte. Então, por isso que, às vezes, eles atravessam, calculou dessa via mais próxima, né, deu tempo de atravessar, mas não calculou da via seguinte. Então, tem que parar no meio, esperar e aí terminar de atravessar, né? E a falta de cuidado de olhar para os dois lados da via antes de atravessar, e essa questão de também atravessar a rua quando o semáforo está mudando para o vermelho ainda. Então, as Vera, alterações no sistema visual... Oi? Em Oi? Maringá tem o trânsito de motos é muito intenso ou ou é mais reduzido? Não, é intenso. E agora, esse ano, nós estamos enfrentando um problema muito grande no trânsito. O Aham. número de acidentes, de colisão e atropelamento aumentou absurdamente. Ah, A gente está com um problema muito, muito grave de trânsito aqui em Maringá. Né? A gente está aí, né, meu trabalho é sobre o trânsito, né, a prefeitura está com várias reuniões aí, estão com planejamento para algumas modificações, porque é todo dia diversos acidentes. meu Tá Deus. bem Imagine, complicado. imagine São Paulo, onde eu estou. Não, tá bem, bem complicado mesmo. Aham. Então, aí, assim, a gente coloca assim, alterações no sistema visual e auditivo decorrentes do envelhecimento, fatores culturais e ambientais, porque agora que a gente está colhendo uma parte qualitativa, a gente ouve muito, né, que o Aham. idoso fala que as pessoas não têm respeito pelo idoso, que eles têm que parar o carro para eles atravessarem, porque tem que dar a vez para eles atravessarem, né? Então, falar é uma falta de respeito, é todo mundo estressado, as pessoas não têm paciência, então, realmente, né, tá todo mundo mais estressado mesmo. Então, uma falta de atenção e cuidado por parte do pedestre, né, como também desrespeito à sinalização e impaciência por parte dos motoristas. Então, Uhum. sabe-se que os pedestres e idosos baseiam seu planejamento, né, como eu havia falado, principalmente na lacuna de tempo disponível e distância dos carros da faixa próxima a ele, negligenciando, portanto, os mesmos fatores na pista distante. E, além disso, eles tendem a olhar mais para os pés e prestam menos atenção ao tráfego, né? O que o torna mais vulneráveis ao risco de quedas e lesões. Então, a gente tem todo um fator de envelhecimento, alteração postural, né? Então, uma Uhum. alteração, né? Uma curvatura mais cifótica da coluna. Então, eles olham mais para os pés. Então, isso altera todo o planejamento, toda a questão de atenção, né? Todo a amplitude visual, a visão periférica, todos esses problemas também estão envolvidos. Então, diante dos fatores associados ao envelhecimento e dessas atitudes de risco isoladas ou combinadas, o pedestre idoso precisará tomar decisões e se adaptar às condições de trânsito, necessitando acelerar ou interromper bruscamente a marcha, o que muitas vezes pode resultar em quedas ou até mesmo atropelamentos. Uhum. Esses estudos, apesar de não mostrarem as mesmas combinações de atitudes e comportamentos, reforçam que os pedestres idosos tendem a ter mais de um comportamento de risco associado ao atravessar uma rua. Uhum. Então, mesmo diante dos resultados, dos importantes resultados encontrados, este estudo apresenta algumas limitações, como a idade estimada dos participantes, né? Então, esses Uhum. idosos eles não foram abordados, né? É um estudo só observacional, e a falta de informações sociodemográficas e de saúde dos idosos que pudessem explicar, mesmo que em partes, algumas das atitudes encontradas. Mas que Então, Oi?
Mas que estudo maravilhoso. Gente, eu gostei muito. Mesmo dessa limitação da idade, sendo observacional, mas não tira o valor do estudo. Aham. Então, a gente ficou ali na rua, ali só com a pranchetinha, só... Não, e você vê cada coisa, sabe? Idoso passando, mexendo em WhatsApp, respondendo, ouvindo áudio de WhatsApp, Oh, meu Deus. sabe? Eles passam mexendo no celular, e a gente tem alguns estudos mostrando, né, que a questão de dupla tarefa. Então, quando eles estão carregando alguma coisa, alguma sacola, ou mexendo em alguma coisa, isso todo mundo, né? Nossa atenção diminui, né? Então, aí sim, aí eu conversando com a amiga do lado, então, como é uma área comercial, né? Então, Aham. sai com a amiga para fazer compra e tudo mais, aí atravessando a rua, e elas olham bravas, tipo assim, o carro que pare, né? Então, nós temos o comportamento realmente é algo assim que precisa ser, a gente precisa de práticas, né, que alterem realmente, né, que modifiquem o comportamento mesmo, tanto do motorista quanto do pedestre, porque tem erro ali de ambas as partes, né? Então, precisa tentar algo que mexa realmente, Em ambos, em pedestres e motoristas, né? sim. Aí Ok. conclui-se que os pedestres com características de idosos avaliados neste estudo possuem muitas, né, atitudes durante a travessia de via pública e cruzamentos semaforizados consideradas de risco. O sexo parece não ser um fator interveniente nessas atitudes. Como implicações práticas, reforça-se que o conhecimento das atitudes dos idosos enquanto pedestres pode ser de extrema importância para os gestores e órgãos de planejamento e mobilidade urbana, permitindo a elaboração de políticas públicas voltadas para a educação no trânsito, visando mudanças comportamentais de todos os usuários das vias urbanas. Essas mudanças poderão contribuir para a redução da violência no trânsito e promoção da mobilidade segura do pedestre idoso. Que lindo, É isso, algumas maravilhoso, viu, Vera? referências. Eu tenho que aplaudir a você e a equipe de pesquisa que fizeram um trabalho maravilhoso. Você disse que até outros estudos estão sendo feitos, a parte qualitativa. Ah, como eu gostaria de que eles viessem aqui no Saiu em Revista contar essas outras partes, que como é um estudo grande, né? Não é só... Sim, isso faz parte da minha tese, né? Eu estou dando sequência. Esse foi o piloto da tese. Eu sou o piloto da tese. Esse, Ah, esse é o então, piloto da tese. então vamos ter mais, vamos terminar a série, né? Agora tudo é série. Vamos à série. Ah, Quando esse é tiver. o piloto da tese. Ah, e já está Agora a gente está coletando mais outras diversas variáveis tá. em relação a Eu essa vou linha aí de pesquisa. fazer questão de pedir ao grupo de editores aqui do Saiu em Revista para entrar em contato com você para nós voltarmos aqui de novo. Mas nós não podemos Com deixar os nossos certeza. conectados sem ver os resultados totais da série. O trânsito, a série, o trânsito. É. Idosos no trânsito. Idosos do trânsito. Vera, eu gostaria de, em nome do Saiu em Revista, de todos os programas mestrado em promoção da saúde, agradecer você e parabenizá-la pelo trabalho, pela maravilha da ciência que vocês produziram aí em Maringá. Tá bom, Vera? Muito obrigada. E nós estamos Não, aqui à disposição de vocês para nós estarmos juntos de novo no Saiu em Revista, tá bom? tá certo. Muito obrigada pelo convite. Ok, nossos conectados, muito obrigado por estar com a gente. E você teve o prazer de hoje ouvir e de ver mais uma informação científica de uma qualidade extraordinária. Lembrando a você que nós voltaremos a estar junto com vocês no Conectados daqui a 15, ou no Saiu em Revista daqui a 15 dias. Nosso muito obrigado e até mais. Tchau, Vera, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite.